Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como desenvolver essa aplicação aqui, um controle List View, onde eu consigo editar os dados sem precisar criar nenhum outro controle adicional aqui ou um botão de salvar. Essas alterações vão ser salvas de maneira automática à medida que eu vou inserindo os dados aqui dentro do meu controle. Então, se vocês observarem aqui essa coluna D, à medida que eu vou inserindo os dados, ele vai salvando, essas alterações de forma automática. Então, eu consigo editar e inserir dados em uma alta velocidade sem precisar criar nenhum outro controle adicional ou editar dados aqui de maneira manual e depois criar um botão aqui para salvar essas alterações. Então, isso aqui já vai facilitar e vai economizar muito o meu tempo. Se vocês observarem que aqui eu estou editando como se fosse uma text box mesmo, então vou inserir aqui um número qualquer aleatório. E olha só, as alterações já são salvas de forma automática. Se eu quiser, aqui o ícone ainda não foi atualizado, então basta eu vir aqui atualizar e ele já vai preencher esses controles automaticamente. Ele vai atualizar aqui os ícones, Então, como é que eu vou estar fazendo isso? Aqui é como se fosse uma text box e aqui, se vocês observarem, eu tenho uma espécie de combo box, onde ele já traz a listagem dos grupos que eu quero, de marca, a mesma coisa também, e linha. Então, eu posso estar fazendo isso aqui para diversas aplicações. Digamos que eu tenho estoque de produto, eu quero atualizar o estoque, ou mudar os preços, atualizar o meu percentual de ganho. Então, tudo isso vocês conseguem fazer por aqui. Atualizar endereços de clientes. Então, vocês vão economizar bastante tempo, não vão precisar criar nenhum outro formulário adicional para estar fazendo essas alterações. Então, isso vai economizar muito tempo de vocês. Bom, então é esse o controle que nós vamos estar desenvolvendo hoje e nós vamos estar iniciando esse projeto agora, tá? Deixa eu fechar aqui, eu vou fechar esse controle e vamos fazer tudo do zero. Então, eu vou excluir aqui, estava na área de trabalho, A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é acessar aqui o meu blog, Então, vocês vão lá na descrição do vídeo e vai ter um link lá com o nome Download dos Arquivos. É só vocês clicarem nesse link e aí vocês vão ser redirecionados para essa página aqui. Aqui vocês vão clicar aqui em Download, tá? E aí os arquivos vão ser baixados, tá? Eu vou vir aqui para localizar esse download, eu vou recortar esse arquivo e vou colar ele aqui na área de trabalho, e aqui dentro eu vou extrair ele, tá? Então ele já está aqui dentro dessa pasta. Eu vou abrir. Então aqui tem os dois itens que nós vamos estar utilizando. Esse primeiro aqui é só os ícones que eu vou inserir dentro do List View, ok? E aqui eu tenho já o User Form criado para a gente não perder tempo escrevendo, por exemplo, os dados já estão aqui, Para a gente economizar tempo não tendo que fazer essas tarefas aqui de inserir todos esses dados aqui. Então, vocês vão fazer o download desse arquivo, não tem nada ainda aqui, mas o meu controle User Form já está aqui. Eu só preciso agora adicionar aqui o meu List View. Lembrando que no vídeo passado eu já ensinei como criar um controle List View personalizado. Então, controle List View personalizado, vou deixar o card aqui para vocês estarem acessando. Então, não é o meu objetivo aqui nesse vídeo ensinar vocês como desenvolver esse formulário. Nós já vamos pegar o código pronto e está importando aqui para dentro. O que eu vou estar ensinando vocês, de fato, explicando o código, é como editar os dados, como tornar o List View editável, ok? E salvar esses dados automaticamente para a sua planilha do Excel. Então, eu vou inserir aqui o meu primeiro formulário. Deixa eu só reduzir aqui, o tamanho dele está ok. Então, criei aqui o meu primeiro List View. E vou inserir também um controle list em image list, ok? Então, esses dois controles aqui eu já ensinei para vocês como habilitar e também como habilitar aqui a referência, necessária para fazer esses dois controles rodarem de forma correta, sem ter nenhum problema, ok? Então, acessem lá esse vídeo e assistam. O que eu vou fazer aqui agora eu vou voltar aqui no meu blog, certo? E nós vamos estar procurando aqui esse primeiro código. Esse primeiro código, eu vou apagar esse código aqui gerado, eu vou colar ele aqui dentro. Esse código aqui, ele já vai, criar o meu List View, certo? Então, esse aqui eu já ensinei como fazer no vídeo anterior. O que nós precisamos fazer aqui agora é tornar esse controle List View editável, ou seja, como que eu consigo alterar esses dados aqui de forma automática
Primeira coisa que vocês têm que saber é que nesse tipo de visualização aqui, eu não consigo fazer esse tipo de edição. Por que que eu digo esse tipo de visualização aqui? Porque o controle List View, diferentemente do List Box, ele possui alguns tipos de visualização. Então aqui View, né, visualização, se eu clicar aqui igual, ele vai me dar esses 4 tipos aqui de visualizações possíveis dentro do List View. Então, vamos explorar, por exemplo, esse tipo aqui. Ó, esse é um tipo de visualização que eu posso estar utilizando dentro do meu formulário e que me permite editar dados, olha só. Qual que é o problema com esse tipo de visualização aqui do meu List View? É que eu só consigo, ele só me traz os dados da minha primeira coluna, ou seja, de uma única coluna. Então, para mim não é interessante, né? Se eu quiser visualizar os dados em forma de tabela, como vocês estão vendo aqui no Excel, é aquele tipo de visualização que nós temos que utilizar, o mesmo que estava anterior a esse aqui. Então, deixa eu voltar aqui ele, tá aqui. Então, eu vou voltar aqui para o modelo de visualização anterior, que é esse aqui, ó, LV Report. Então, esse aqui ele exibe os dados para mim em forma de tabela. Então, deixa eu voltar aqui para ele. Porém, aquele amarelinho que vocês viram lá, aquela primeira coluna, que é essa aqui, ó, a coluna A do meu Excel, ele não aparece aqui para mim porque ela está oculta, tá? Se eu puxar aqui, eu vou conseguir visualizar essa coluna aqui. Então, ele só traz para mim os dados de uma única coluna, então para mim não é interessante. Se vocês observarem aqui, ó, eu dei um clique, ele vai abrir a edição para mim, só que de uma única coluna. Essas outras aqui, ele não abre para mim. Então, esse controle, ele não permite fazer esse tipo de comando. Então, editar os dados aqui, por exemplo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tornar esse controle aqui editável. Para isso, eu vou estar criando aqui um controle listbox, tá? E é esse listbox que eu vou utilizar para percorrer toda o meu list view. Então, eu vou mudar aqui a cor só para a gente visualizar melhor. Vou colocar aqui amarelo, certo? E vou mudar aqui o estilo de borda. Deixa eu dar um OK aqui. Então, tá aqui o meu listbox, certo? O listbox ele é específico para entrada de dados, tá? Do tipo texto, números, valores, qualquer um desses. Então, eu vou usar esse controle aqui que vocês estão vendo, textbox, para percorrer toda a minha list view. Então, quando vocês viram lá o vídeo onde eu mostro o controle já editável, o que eu estou fazendo ao dar um duplo clique aqui dentro do meu list view, esse controle aqui ele vai se autoajustar, né, ao subitem que eu quero. Então, ele vai reconhecer qual a coluna que eu quero trabalhar e vai reconhecer a linha também. Então, ele vai ver onde está o meu mouse e aí ele vai percorrer até lá e ele vai se autoajustar aquele subitem. Então, eu vou ter a ideia de que eu estou editando os dados diretamente aqui dentro do List View, mas não, eu estou editando dentro de uma text box. O que está acontecendo é que essa text box ela pega a mesma forma, o tamanho, a altura, largura, certo? Do meu subitem, e aí eu tenho a falsa ideia de que aquilo faz parte do meu list view, mas na verdade não faz, é um controle adicional. Agora, bom, explicando isso, como é que eu faço então para que esse controle, né, percorra toda a minha list view, meu controle list view? Para isso, nós vamos desenvolver o código, que já está aqui no meu blog, eu já vou mostrar para vocês, só que nós temos um problema aqui. Eu quero exibir, né, esse controle na frente, eu tenho que exibir ele na frente do meu listbox, meu list view, perdão. Só que ele não consegue ficar aqui. Ele não é possível colocar um textbox na frente de um controle list view, ele não consegue ficar na frente. Por mais que eu use aqui esses botões, ó, trazer para frente, para trás, enviar esse controle para trás e trazer isso aqui para frente, não é possível, tá, pessoal? Para fazer isso, eu preciso criar um outro controle, é por isso que eu vou usar esse controle aqui, frame, certo? Porque ele consegue, deixa eu mudar aqui a cor do fundo, só para vocês visualizarem, eu vou colocar aqui laranjado. Ele consegue ficar na frente do list view. Então, o textbox não consegue, porém o frame consegue. Só que o frame não é um controle para edição de dados. Ele é apenas para exibição. Então, eu consigo colocar qualquer outro controle aqui dentro. E é isso que eu vou fazer. Quando eu colocar aqui o meu textbox dentro do meu frame e arrastar para cá, é aqui que está o grande segredo. Então, agora eu consigo editar os dados. Primeiro, eu consigo colocar o meu textbox na frente do meu list view.
E estou com um controle que permite a entrada de dados. Então, a primeira solução eu já tenho. O segredo agora é fazer esse frame se autoajustar, né, a cada subitem do meu controle list view. Bom, para isso, deixa eu só tirar aqui essa borda. Vou tirar caption aqui, na verdade, e a borda aqui eu vou colocar uma outra cor qualquer aqui. Posso deixar o próprio preto também? Vou deixar o preto aqui. Vou tirar apenas a borda aqui do meu text box. E vou também mudar aqui a cor, vou deixar branco mesmo. Eu vou até alargar ela aqui para a gente visualizar melhor. Então tá criado aqui o meu frame, eu vou deixar o fundo branco mesmo. Certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou voltar aqui no meu blog, eu já tenho o código. É esse código aqui, ó. Eu vou copiar, vou já explicar para vocês como que ele funciona, tá? Deixa eu só voltar aqui e vou colar ele aqui dentro. Então, já colei aqui. A única coisa que eu vou fazer é criar mais um outro controle aqui. Não sei se vocês viram, eu tinha um text box e uma common box também. Então, eu vou inserir aqui essa common box, tá? Vou mudar aqui o estilo de borda, certo? E o fundo eu vou deixar esse aqui mesmo. Vou tirar a borda, eu vou deixar nenhuma. E vou apenas mudar aqui o nome. Eu vou escrever info cb. E essa text box eu vou dar o nome de txt edit, certo? Então, o que acontece? O código eu já importei, certo? Ele está aqui, ó. Então, vamos estudar esse código aqui. Eu declarei duas variáveis aqui, uma do tipo integer e uma do tipo list_item. Lembrando que essa variável aqui é específica do controle list_view, certo? Por isso que é importante vocês ativarem essa referência que vocês estão vendo aqui, para que eu possa declarar essas variáveis e fazer com que o código rode sem nenhum erro, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui eu estou dizendo se o meu subitem for diferente de nada, ou seja, se ele não for vazio, então rode esse código aqui. Aqui eu setei esse item cell, só para eu não ter que repetir tudo isso aqui, certo? Ao longo do código. Então, esse item cell, que é do tipo list_item aqui, ele vai ser igual à minha list_view, ponto o item selecionado, ou seja, o item que eu estou clicando em cima, por exemplo. Aí, vamos seguir aqui. Aqui eu estou dizendo que esse é igual a 2, eu vou já explicar o porquê. E aqui dentro eu tenho o frame. Lembra que eu criei aqui 3 controles. O frame é esse aqui, e dentro dele eu tenho 2 controles. Tem o meu text box e tem o meu combo box. Então, deixa eu voltar aqui. O primeiro é o frame. Então, eu vou dizer para o meu VBA. Pegue esse frame, torne ele visível, caso ele esteja invisível, né? Então, vou logo deixar ele aqui invisível. Então, olha só, ele já está invisível. Então, torne ele visível, ou seja, visible igual a true. E o topo dele, o topo aqui eu estou dizendo a altura dele, certo? A altura dele vai ser igual a esse item cell, lembre que eu declarei aqui, o item cell é igual a esse valor aqui, certo? Então, ele é igual ao item cell, ou seja, o item que eu tô selecionando, ponto topo, né, a distância dele do topo, eu vou já explicar melhor para vocês, mais a distância do list view, do topo do list view, vou já explicar também. E a esquerda também é a mesma coisa. E eu estou dizendo também, esse frame ele vai ter a seguinte largura, a largura dele vai ser igual ao item que eu tô trabalhando dentro daquela minha coluna. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho i mais 1, certo? O i é igual a 2, mais 1, então aqui o resultado vai ser 2. Porém, por que eu estou colocando aqui mais 1? Eu vou já explicar para vocês. Antes disso, deixa eu vou até, para ele não executar já esse código, aliás, ele não vai executar, porque ele só vai ser executado quando eu der um duplo clique em cima do meu list view. Então, vamos executar ele aqui, deixa eu só, para não perder a explicação. Eu estava falando aqui sobre esse mais 1, por que eu estou utilizando mais 1? Porque é o seguinte, aqui dentro eu tenho o meu list view, certo? Eu vou arrastar aqui. Aqui eu tenho a minha primeira coluna, é a única coluna que está oculta do meu list view, é essa daqui. Então, eu tenho aqui, seria a minha primeira coluna, certo? Então, talvez vocês pensem, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, aqui é a coluna 3. Errado, porque o list view ele inicia na coluna 0. Então, essa coluna aqui para o list view ela é a coluna 0. É diferente aqui do Excel, né? Eu tenho a coluna 1, que seria a coluna A coluna B seria a coluna 2. Porém, o list view,
ele inicia na coluna 0. Então, a coluna número 1, na verdade, é essa aqui do código de barras. Da mesma forma que essa daqui da descrição é a coluna 2. Então, deixa eu voltar aqui para explicar para vocês. Então, é por isso que eu estou utilizando mais um, né? Para ele sempre somar mais um. Então, a largura do meu frame vai ser igual ao item daquela coluna. Então, ele vai ter a mesma largura da coluna. E a altura também vai ser a mesma, certo? E esse código aqui é só para trazer o frame para frente, caso ele esteja atrás do list view, isso mesmo. Tá? E aqui eu tenho a minha text box. Então, eu estou dizendo para ele que essa text box também vai ser visível, caso ela esteja oculta. O texto dela vai ser igual, olha só, o item selecionado da minha list view. Eu vou setar o foco nela. E aqui eu vou iniciar no item 0, vou já explicar melhor para vocês. A distância é 0 e o topo é 0. Por quê? Quando eu tenho um controle aqui dentro do meu userform, a distância dele é levada em consideração ao meu userform. Porém, aqui, ó, quando ele está aqui dentro, aqui já é o universo desses controles. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar ele aqui exatamente alinhado, ele vai estar na distância esquerda 0. Ele está iniciando aqui no 0. E o topo dele vai ser essa distância aqui, ó. Então, esse daqui, por exemplo, se eu colocar ele aqui, ele vai ter aqui a esquerda 0 e o topo 0, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui o topo 0 e a distância 0. A largura é a mesma, certo? Que eu apliquei aqui. E aqui a altura também. Aqui eu até repeti, olha só, o item cell, que é essa variável. Eu posso até substituir aqui. É a mesma coisa, tá? Vou substituir aqui, ó, porque eu já declarei esse valor aqui. E aqui eu estou pedindo para ele selecionar aquele texto. Eu vou já explicar para vocês. Então, vamos rodar o código aqui, que aí eu explico para vocês. Antes disso, eu não falei aqui o que é esse número 2. Esse 2 é a coluna, é o número da coluna. Então, eu estou na coluna 2. Então, se vocês lembram, qual que é a coluna 2? Aqui eu tenho a coluna 0, aqui a código de barras é a coluna 1, então essa aqui é a coluna 2. E olha só o que acontece quando eu dou um duplo clique aqui, ó. Então, o código está rodando. Então, o que ele está fazendo? Por exemplo, eu disse para ele que a distância dele, desse item até o início do meu list view, seria essa, né? Somada com essa distância aqui, ó, daqui até o início do meu userform, certo? Então, eu tenho essa distância e essa. É por isso que ele encaixou justamente aqui certinho. E o topo também, ó. A distância daqui até esse topo e desse topo até o topo do início do userform. Então, o controle, o código, ele trabalha dessa forma. A largura é a mesma, ó, então perceba, se eu reduzir aqui a largura, ele vai se autoajustar. Então, é um código que funciona legal, independente da posição. Se eu trazer esse list view para cá, ele vai funcionar a mesma coisa, porque aqui, ó, o topo vai ser igual o item selecionado, lembra? E o list view, então ele leva em consideração tanto a distância, olha só. Ele leva em consideração essa distância daqui para cá e essa daqui para cá. Então, se eu medisse aqui e colocasse um número, eu ia ter problema caso eu mudasse a posição do meu list view. Mas nesse caso aqui eu não vou ter nenhum problema, nem para o topo, nem para a esquerda, certo? Então é assim que funciona. Agora, ok, ele está editando aqui, ele está permitindo que eu edite os dados aqui da minha segunda coluna. Mas como é que eu faço para editar aqui a terceira coluna? Grupo, por exemplo. Ó, independente de onde eu dê duplo clique, ele só edita a segunda coluna. Bom, essa é a segunda parte, né, do nosso trabalho. Então, deixa eu só retornar aqui o tamanho. Vou mudar esse estilo de borda aqui também. Tá, vou deixar dessa forma aqui. Então, a segunda parte, qual que é? A segunda parte é tornar essas colunas aqui dinâmicas, ou seja, eu quero editar essa coluna, eu quero editar essa coluna. Como é que eu faço isso? Então, eu vou voltar aqui no meu código, no meu blog, e aqui, ó, eu tenho esses segundo códigos aqui, esses dois códigos aqui. Eu vou copiar os dois e vou já explicar para vocês como é que eles funcionam. Eu vou copiar esse aqui primeiro. E vou colar ele aqui, né? O nome dele é a linha icons, lembra? E esse outro aqui eu vou copiar também e vou colar ele aqui dentro também. O que esses códigos fazem? Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou aumentar aqui o tamanho desse controle só para mostrar para vocês esses outros controles que eu tenho aqui, ó.
Esses controles já estão aqui dentro do userform, está um pouco escondido aqui, né? Mas eles fazem parte do userform. Por isso que é bom vocês baixarem esse arquivo e utilizarem ele, tá? Porque se vocês forem começar do zero, esses controles aqui não vão estar no userform de vocês. Então ele está meio escondidinho ali. Por isso que é importante você assistir o vídeo e não sair logo copiando os códigos e jogando dentro do projeto de vocês, porque vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldade para fazer. Então, o que eles fazem? Eu tenho aqui vários controles do tipo label, tá? Controles do tipo label. E dentro deles tem uma figurinha. E perceba que tem uma coisinha aqui diferente, é o verde. Ele é justamente para eu identificar em qual coluna que eu estou. Vou já mostrar aqui para vocês. Antes disso, deixa eu voltar aqui no código. Perceba que eu copiei esses códigos para cá, porém eu ainda não chamei essa sub aqui, por exemplo. Ela não vai rodar porque eu tenho que inserir ela aqui dentro do comando do evento initialize, tá? Então, olha, aqui ó, dentro do initialize tem apenas esses dois comandos aqui rodando. Então, eu vou escrever aqui call e o nome da sub. Então, ele vai chamar aquela sub que eu acabei de recortar, copiar para cá, sempre que esse userform for inicializado, ok? Então, vamos rodar aqui. E olha só, o que aquele código faz ele pega esses controles aqui do tipo label e já coloca ele aqui centralizado as colunas que eu quero editar. Então, digamos que eu esteja aqui na coluna 1, eu vou estar editando os dados da coluna 1. Se eu clicar aqui, deu um erro aqui, não sei porquê. É que eu ainda não criei essa text box, eu tenho que criar aqui mais uma text box, tá? Então, eu vou já mostrar para vocês. A primeira parte é essa. Sempre que eu inicializar, eu vou ter esses controles aqui alinhados a todas as colunas que eu quero editar, certo? Então, tá. Então, aqui agora eu vou criar mais uma text box, tá? E vou dar aqui o nome dela de txt index. Opa, escrevi errado. Então, criei aqui a text box e aqui dentro eu vou mudar para... Deixa eu voltar aqui dentro do código, duplo clique. E aqui dentro eu vou mudar para aqui, onde tá a coluna 2. Eu vou deixar ele agora... Vou escrever o nome do text box que eu acabei de criar. Então, vai ser aqui textbox index ponto valor. Então, agora a coluna ela vai ser referente ao número que tiver aqui dentro dessa text box. Por padrão, eu vou colocar aqui o número 1. E aí ele vai sempre iniciar no número 1. Então, isso aqui seria uma espécie de padrão, ou seja, sempre que eu iniciar aqui o formulário, ele vai estar o número 1 aqui. Porém, quando eu clicar aqui, ó, ele vai mudar para o número da coluna. Então, aqui é a coluna número 1, aqui seria a coluna 3, e assim para os outros controles. E agora, o que vai acontecer é que quando eu der um duplo clique, ele vai ser aplicado à coluna que eu estou trabalhando. Então, a coluna 3, se eu vier para a coluna 4, o text box vai estar alinhado agora e dimensionado com a coluna 4. Então, esse seria a parte final, né, da nosso ajuste de edição do controle list view. Eu não quero que isso aqui apareça, então eu vou deixar aqui esse parâmetro visível igual a false, ok? Então, sempre que eu iniciar agora, o usuário não vai ter acesso a esse botão. E eu evito também que o meu usuário edite uma coluna que eu não quero. Por exemplo, eu não quero que o meu usuário final edite aqui a coluna 2, que seria a coluna da descrição do produto. Ele vai editar só essas aqui que eu deixei habilitada para ele editar. Então, também é uma forma de vocês evitarem a edição de colunas que vocês não querem que sejam editadas, que é o caso desse meu projeto aqui. Ok? Bom, então agora o que falta realmente é só salvar essas alterações para dentro da minha planilha do Excel. Então eu já consigo editar os dados, já está pronto os controles e a edição
Então só falta realmente salvar essas alterações para dentro da minha planilha, tudo de forma automática. Antes disso, deixa eu mudar aqui a fonte desses dois botões aqui. Eu vou deixar um negrito, vou mudar também aqui a fonte e vou deixar tamanho, pode ser o tamanho 11. Então agora ficou um tamanho melhor para se trabalhar, ok? Então, além de salvar também essas alterações para cá, vocês viram lá que aqui dentro eu tinha controle do tipo Combo Box, né? Então eu vou trazer essa listagem para cá usando o controle Combo Box. Então o único que eu vou usar text box vai ser essa coluna mesmo aqui, que é a do código de barra. Essas outras aqui eu vou querer que ele traga uma Combo Box, ok? E aí eu também eu faço com que o meu usuário edite só os dados que eu quero que ele insira aqui dentro. Então eu vou primeiro fazer um ajuste dentro do código antes de começar a salvar os dados aqui para dentro da planilha, ok? Ok, então terminei aqui. Eu só estava fazendo uma alteração no código, eu estava incluindo aquelas combo box, né? Então sempre que a coluna eu estiver trabalhando na coluna 1, ele vai usar o text box. E caso contrário, sempre que ele estiver nas outras colunas, ele vai utilizar esses valores aqui, né? Ele vai utilizar common box. Então, na coluna 3, por exemplo, que é a coluna grupo, ele vai listar para mim esses grupos aqui. Se ele estiver lá na coluna 4, ele vai listar esses valores aqui de marca. E se ele estiver na coluna 5, linha, coluna 6, categoria. Então, bora ver se está funcionando. Então, tá vendo? O grupo aqui, ele lista os grupos. Em marca, ele vai listar as marcas que eu colocar lá dentro, né, da minha condição. Linha e categoria, ok? Então, ele vai estar sempre fazendo isso aqui. Bom, a última parte, então, é só salvar essas alterações de maneira automática para dentro da planilha. Então, deixa eu retornar aqui para dentro do blog. E aqui dentro do blog eu vou estar copiando esse código aqui com o nome de edita dados. Então eu vou copiar ele aqui e eu vou colar ele aqui dentro. Então essa sub aqui é a sub que vai editar os dados. Eu setei aqui várias variáveis aqui, a maioria do tipo integer, de valor aqui do tipo string, o código do tipo long, nem precisava, poderia ser uma integer também. A minha planilha, que é a única que eu tenho aqui, né? É uma variável do tipo range, tá? Que é o valor de célula que nós vamos utilizar. E essa daqui do tipo list item, que é específica, eu já falei, né? Do controle list view. Então aqui basicamente o que ele está dizendo é sempre que esse valor for igual a 1, ou seja, se eu estiver na coluna 1, que é a coluna de código de barras, ele vai executar esse código aqui. E caso contrário, se for maior ou igual a 3, ele vai executar esse código aqui, que é o código da common box. Como todos os outros valores acima de 3 é common box, então eu vou utilizar sempre o mesmo código para eles. Então, o que eu estou setando aqui é a coluna, né? O valor de coluna vai ser exatamente o valor que eu tiver dentro da minha txt index, né? O item selecionado, ele vai ser igual o valor da minha combo box, né? No caso aqui, como eu estou dentro da coluna acima da coluna 3, então ele vai ser igual ao valor da minha combo box. Então ele vai ser atualizado tanto o item quanto o valor também dentro da planilha. A linha vai ser igual ao item selecionado, o index, né, do item selecionado. O código vai ser igual ao valor, né, de dentro do meu subitem, o texto. Esse aqui nem precisava, a gente nem vai utilizar ele. E o valor vai ser... Esse valor aqui é igual a esse aqui, é a mesma coisa. Esses dois aqui são iguais. Então, eu posso colocar o n valor aqui ou esse código aqui, vai resultar no mesmo valor. E aqui eu pego a minha planilha
e faço ele encontrar o valor que eu estou procurando, no caso a variável código, que é essa aqui, é o valor da coluna. Então é esse valor que ele vai procurar, vai pesquisar. Na verdade, esse valor não, né? Da coluna não, do código. É esse aqui. Eu falei que a gente não ia utilizar, mas na verdade a gente vai utilizar ele. Esse código aqui, ele está retornando o valor que eu tenho dentro da minha primeira coluna. Então, que seria o item, né? O número do item. Então, é esse código que eu estou usando aqui, não o da coluna. O da coluna eu utilizo aqui, né? Como o número da coluna. Então, ele vai encontrar esse valor aqui dentro... Então, ele vai encontrar o valor do item aqui dentro da coluna. Deixa eu retornar aqui. Aqui dentro ele vai encontrar o item, certo? Referente a esse código. E aí ele vai selecionar esse item e ele vai pegar o valor lá dentro como sendo igual ao valor que eu quero, que seria esse aqui, do item selecionado. Então, aí ele vai estar fazendo essa alteração. A mesma coisa aqui para o meu text box, né? Então, a ideia aqui é a mesma, o código é bem parecido, só muda que aqui agora eu estou usando uma text box. Então, bora rodar se está funcionando. Como esse aqui é uma sub, eu tenho que chamar ela dentro de algum evento. Nesse caso, nós vamos utilizar o evento. Aqui eu tenho os dois controles, né? O evento after update. Então, ó, aqui é o evento change, certo? Eu vou mudar para o evento after update. Tá aqui, ó. O after update funciona da seguinte forma: sempre que algum dado é atualizado lá dentro, aí ele vai executar o código, que é justamente o que eu quero. Só que nesse caso eu vou chamar tanto para esse item, tanto para essa text box, quanto para a minha common box. Então eu venho aqui e mudo para o evento after update, ok? Então pronto. Então, bora testar agora. Então aqui ele vai fazer o seguinte, bora testar aqui o primeiro item. Vou colocar aqui o número 2 várias vezes, vou repetir o número 2. E olha, ele já salvou. Então o código está rodando, vou colocar o número 3 agora. Salvou lá. Bora testar agora as outras colunas aqui, vou deixar essa primeira aqui, vou colocar grupo 1 e está funcionando. Então se está funcionando para esse aqui, vou deixar o grupo 2. Vou colocar em ordem, grupo 3, 4 e 5, tá bom. Então, ele atualizou aqui esses dados. Bora tentar aqui a marca. Mesma coisa aqui também está funcionando. Linha não tem nenhum campo de linha, bora colocar aqui. Estou usando o nome linha, categoria, marca, porque não tem nenhum problema, não quero exibir nenhum nome de marca aqui, né? Não tem nenhum patrocinador ainda, então tem que exibir isso aqui mesmo. Então, ok, tá funcionando. Só aqui que ele... Deixa eu testar aqui, linha, tá trazendo certo. Categoria, ele tá trazendo o número da linha. Ele tá trazendo o número da linha, eu vou já ver aqui o porquê. Ah, sim. Ele está trazendo linha lá no valor da categoria porque o número aqui está 3, né? E 3 é referente ao número de linha, da coluna linha. Então tem que colocar aqui número 6. Bora ver agora. Ah, agora sim, categoria. Então essa é a etapa final do projeto. Para finalizar, eu vou trazer mais um evento para cá. Eu vou copiar esse código aqui. Só para facilitar no momento da edição, ele facilita muito. Eu vou colar ele aqui dentro de qualquer parte aqui. O que ele faz vou já mostrar para vocês. É um evento de clique aqui dentro das colunas. Então eu clico aqui, ele classifica em ordem alfabética. Se eu der um clique, ele classifica em ordem alfabética. No caso, os primeiros aqui com a letra A, B, C e assim vai. A mesma coisa aqui para os outros, tá? Então, se eu der um clique, ele vai classificar em ordem alfabética. E se eu der um clique, ele vai classificar em ordem alfabética, só que invertido. Então, ele facilita também, digamos que eu queira classificar somente os grupos com a mesma letra, né? O mesmo grupo. Então, ele vai organizar tudo grupo
por grupo, então facilita também no momento da edição, beleza? Então esse aqui é o final do vídeo, já conseguimos fazer todo o serviço aí. O primeiro foi deixar esse controle aqui editável, e a gente já fez. E o segundo foi salvar essas alterações de forma automática, né, para dentro da planilha do Excel de vocês, o que a gente conseguiu também. Então isso aqui eu consigo fazer numa velocidade muito alta. Se vocês olharem o vídeo do pessoal no YouTube, eles criam aqui, né, vários text box, e aí eles criam um evento aqui, clique, né, eu clico e ele coloca os dados aqui dentro da minha text box, e aí eles vão lá e editam, e aí coloca um botão aqui salvar. Aí eles salvam os dados depois, né? Então esse aqui é um conteúdo inédito, acredito que vocês não vão encontrar na internet em lugar nenhum, alguém ensinando como fazer, editar esses dados diretamente dentro do controle List View. É um conteúdo inédito aqui para vocês e que vai aumentar muito a velocidade, né, de edição de dados e vai facilitar bastante, porque como eu falei, você pode editar aqui dados de clientes, dados de produtos, tudo diretamente aqui dentro do controle List View, sem precisar criar nenhum outro botão aqui adicional de salvar, nada, tudo por aqui. Vocês podem criar, no caso eu estou usando aqui o evento After Update, né? Vocês podem usar um outro tipo de evento, claro, caso vocês não queiram essas alterações automáticas, por exemplo. Aí fica a critério de vocês. Vocês podem fazer as alterações só aqui dentro do List View e criar um botão aqui de salvar para depois que vocês finalizarem, salvar tudo de forma automática, né? Então fica aí a critério de vocês. O código está aí, assistam o vídeo, vocês vão conseguir montar o quebra-cabeça aqui direitinho, mas tem que assistir o vídeo do início ao fim, né, para fazer tudo e não ter dor de cabeça. E aí vocês podem adaptar isso aqui nos códigos de vocês aí e vão ter um resultado muito bom. Beleza? Então até o próximo vídeo.